Boa noite, meus amigos que acompanham o Toró de Parpite aqui na Resende Web TV, nosso canal de informação comunitária aqui. Toró de Parpite é o nosso encontro todo domingo à noite, que é um prazer enorme estar com vocês aqui na Nova Resende, como eu gosto de chamar a minha terra, de Vila dos Cafezais, a Vila dos Cafezais. Hoje é dia de mais um bate-papo. A nossa convidada de hoje é professora. Ela se chama Jussara de Jesus Loyola Piantino. O currículo dela é extenso e importante. Ela é formada em letras, português e literatura, atua como professora no Caio Albuquerque, já deu aula também no Padre Luiz Moreno, tem formação, ela dá aula no ensino fundamental e no médio. É pós-graduada em tutoria em EAD de docência de ensino superior, supervisão pedagógica, neuropsicopedagogia clínica, e ela é de Brasília e resolveu vir morar em Nova Resende. É uma professora, ela tem a didática pronta, uma pedagogia completamente adaptada aos novos tempos, gosta de escrever, gosta muito de literatura, entendeu? E ela é uma educadora na essência. E além de educadora, ela tem um dom artístico, além do dom intelectual, com a poesia, e ela faz coisas muito interessantes. Fazia tempo que a gente queria convidá-la para vir bater um papo com a gente aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, viu, Luiz? Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Obrigada, boa noite. Conta aí um pouco do que você já fez. Primeiro faz o seguinte, vamos começar o seguinte, conta a tua história. Você nasceu aonde, quem é seu pai, sua mãe fazia, seu pai, como é que você veio parar aqui? É bom, as pessoas encontram a gente na rua aqui em Nova Resende, conhecem, sabem que é professora, mas não sabem a história. É uma oportunidade de você contar a história para minha gente aqui de Nova Resende, por favor. Sim, boa noite, gente. Então, o meu nome é Jussara Loyola, eu sou professora, eu nasci em Brasília. Lá em Taguatinga? Em Taguatinga, na cidade satélite de Taguatinga. Eu conheci o meu esposo lá em Brasília, né? Que ele é daqui de Nova Resende, e nós viemos viver uma nova vida aqui, né? Uma Fala qualidade o nome da sua esposa, a vida. família dele, todo mundo quer saber. O meu esposo é o Matheus Piantino, ele é o filho da dona Kese, professora, e sobrinho do Mauro Despachante, e ele é filho da dona Neta. Tem que explicar que o Mauro é despachante, é negócio de carro, não é de encruzilhada não, porque senão o pessoal confunde aqui. Então eu vim de Brasília, né, para poder tentar uma vida assim, uma qualidade de vida diferente da cidade grande, né? O meu esposo é daqui, então vim morar aqui. Aqui eu comecei a trabalhar nas escolas, né? Na escola Caio Albuquerque, na escola Padre Luiz Moreno, e eu desenvolvo o trabalho de docente da língua portuguesa, né? A minha mãe, ela se chama Eliana, ela é goiana. E o meu pai se chama José Romualdo e o meu pai é cearense. Ceará, Goiás e Ceará. Isso, de Sobral, meu pai. Sobral, grande cidade de Sobral. Terra do Ciro Gomes, tá? Dos Gomes, tudo. Isso. Então, gente, eu tô aqui para falar do meu trabalho com poesia. Eu sou formada em letras, literatura, né? Que é a arte com as palavras, né? Eu gosto muito de escrever. Desde novinha, sempre gostei de livros poéticos, livros literários, narração. Então, eu vivia dentro da biblioteca, sempre pegando muitos livros para poder enriquecer o meu aprendizado. E eu gostava bastante de procurar as palavras desconhecidas no dicionário. E uma vez que eu gostava das palavras, eu usava elas no meu vocabulário do dia a dia. É tanto que o meu vocabulário é bastante rico, né? E eu sempre tô aumentando o meu vocabulário porque eu sou uma pessoa apaixonada por dicionários. Inclusive, eu tenho uma coleção de dicionários na minha casa. Tudo bem. Né? Inclusive, eu tenho um dicionário que tinha uma biblioteca aqui com seu nome, né? Tem ainda, tem? Acho que tem duas. Tem duas, né? Então, e teve um dia que quando eu cheguei em Nova Resende, eu queria conhecer a cidade, então eu fui até a biblioteca, né, gente? Pra pegar livros, conhecer a história. E foi aí que eu conheci a história do Luiz. E hoje estou aqui, né, conhecendo, conversando com ele, né? E a minha trajetória de professora, ela é mais voltada para a parte da língua portuguesa, da poesia, do poema. Você gosta de poesia? Eu gosto de poesia, eu gosto do poema, da arte de rimar, de brincar um pouquinho com as palavras, né? O sentido das palavras, a sonorização das palavras, que ninguém se preocupa, né? Isso. Mas é muito importante, né?
E quando a gente junta, a minha parte preferida é a poesia, né? É a poetização. Eu tenho o dom da transposição literária. O que é a transposição literária? É você transformar um gênero textual em outro gênero, né? No caso, a minha especialização, eu transformo conteúdos da língua portuguesa em poema. Por exemplo, eu estou escrevendo uma gramática poética, né, que chama gramática rimada, onde eu explico todas as classes gramaticais através do poema, onde vai facilitar a aprendizagem do aluno, né, e ele não vai mais esquecer aquelas tão temidas classes gramaticais. Você acha que esta arte de ensinar, primeiro, a gente precisa perceber que quando você sai do universo do aluno entender e passar a compreender, que é mais complexo, que envolve emoção, que envolve sentimento, isto faz diferença no aprendizado? Você acha que isso faz? O que eu falei aqui está certo? Tá certo. Faz muita diferença. Até porque os alunos, eles temem um pouco a língua portuguesa, né? Então, a língua portuguesa, a gente afirma que ela é um pouco difícil de ser compreendida, né? De ser passada para o aluno. Então, com esse jogo de palavras, através da poesia, né? Que é a expressão artística, né? Que expressa sentimentos, juntamente com o poema, né? Que são os versos e as estrofes. Quando a gente trabalha isso dentro de sala de aula, o aluno consegue entender que a língua portuguesa não é aquela coisa tão difícil. Ela pode ser também... pode ter envolvimento também com sentimentos, né? A arte de escrever. Então, quando eu levo um texto poético para os alunos, eles conseguem compreender, e muitos deles nem sabem que eles gostam de poesia, que se une ao poema, né? O professor Jussara, você acha que o método atual de educação, a gente tem que entender que o método de educação do Ocidente, todo o Ocidente, ele é com base no francês, no sistema francês. Acho que ela vem do Piaget, não sei muito bem o que é isso, mas é um método muito antigo. Você acha que está superado, que a gente não conseguiu evoluir esse conceito da sala de aula, aquela coisa burocrática, e hoje o aluno, você compete com muita informação fora da escola, computador, a televisão, o mundo das redes sociais. Isto, de uma certa forma, o que você faz bula um pouco disso, muda um pouco esse sistema, é inovador com relação a esse modelo antigo? Sim, é muito inovador, porque os alunos, eles já recebem aquele texto pronto, né, ali do livro, né, e os livros de hoje em dia, eles vêm com um vocabulário mais rico, né. Para que ele vem com esse vocabulário mais rico? Para que o aluno possa pesquisar, né, palavras, expressões que eles não conhecem, né, e aí aumentar o seu grau de conhecimento. E através dessa proposta poética, a gente consegue colocar também o sentimento dentro da linguagem, né, da língua portuguesa, porque a poesia e o poema nada mais do que uma tipologia textual, né, e a gente colocando mais criatividade, ludicidade dentro da língua portuguesa, a gente consegue mudar. O lúdico é fundamental. A gente consegue mudar ali a ideia que o aluno tem de que o português é difícil, entendeu? Então nós, os professores das escolas aqui de Nova Resende, todos os professores, eles estão envolvidos em fazerem aulas que envolvem o contexto do aluno, né, do diário do aluno, né? A realidade dele. A realidade. Então, os professores, eles estão sempre fazendo atividades diferenciadas, gravam aulas interativas, fazem jogos interativos, entendeu? Então, nós da educação, nós estamos conseguindo mudar, né, essa metodologia educacional. Eu sempre falo aqui que um professor é um herói, gente. Professor é um herói. Eu sempre digo aqui da minha primeira professora, a Diva Ribeiro, o que ela fez na minha vida? Ela me ensinou a desenhar as primeiras letrinhas. Depois as letrinhas, ela me ensinou a juntar as letrinhas com a outra. Aí foi formando as palavras. E depois das palavras, as ideias. E é disso que eu vivo hoje, de escrever. Então, a origem, eu tenho uma gratidão por essa história. Então, isto que é o aprendizado. Entendeu? Eu imagino hoje os professores em sala de aula, 30 alunos, conseguir atenção de 30 alunos já é um negócio absurdo. Depois ensinar, competir com o volume de informação que ele tem fora
fora da aula, da escola, é um ato de heroísmo. Então, quando você busca um mecanismo diferente de ensinar, é lógico que você não vai atingir 100%, mas uma parcela que você alcança já é muito importante. Esse é o meu conceito sobre educação hoje. Precisa mudar mesmo, precisa revolucionar. Sim, e todos os professores, mesmo os professores que não têm tanta... que não tem tanta habilidade ali. Experiência com tecnologia também é um problema hoje complicado, né? Isso. Os professores mais velhos conviver. Isso. Eu sinto muito esse negócio, esses gap tecnológicos meninos aqui. Eu sou uma atrasada, sou um dinossauro. Então, mas mesmo esses professores que não têm habilidades tecnológicas, eles estão estudando, fazendo cursos para poder eles conseguirem, né, entrar nesse mercado tecnológico que é novo para eles, mas para poder o quê? Incentivar a educação dos nossos jovens aqui de Nova Resende. Né? Então, os professores, eles criam várias ferramentas para os alunos. Então, eles estudam como o aluno aprende para poder fazer atividades baseado no modo daquele aluno aprender, o que é diferente para cada aluno. Que inverte o fluxo do aprendizado. Você tira da realidade elementos e transforma esse elemento em fator, devolve em educação para eles. Isso, né? Transforma o contexto diário, né, em informações, né, informações educacionais, conteúdo né? de educação. Você acha que a pandemia aumentou, vai aumentar um gap no Brasil? Vai aumentar um gap na educação gigantesco. Nem todo mundo tem um computador, nem todo mundo tem um telefone. Às vezes uma pessoa tem 3 filhos na escola, um telefone celular e tal. Então esse é um problema. Que hoje tem os mecanismos, está se buscando forma, mas vou esquecer essa realidade. Vamos tratar do seguinte. Você acha que a pandemia obrigou, primeiro o pessoal jovem já tem mais facilidade, mas obrigou o velho professor, o professor mais velho, a se adaptar, a se renovar completamente? Está havendo uma troca? Que o professor antigo passava experiência para o novo. Hoje teve uma certa inversão nisso? Está acontecendo isso? Sim, está acontecendo bastante, muito. Muito interessante. Muitos professores jovens, né, igual você está falando, tem mais, né, essa facilidade com as ferramentas tecnológicas e digitais, e a gente vê aquela parceria onde um transfere conhecimento para o outro, né? E os dois criam várias alternativas, trocam ideias para que possam trazer várias ferramentas educacionais para o aluno, né? Então, os professores que são mais antigos, eu tenho vários colegas que a gente troca ideias. Eles trazem experiência e vocês oferecem tecnologia. Os dois lados ganham. Isso, a gente ensina o que a gente não sabe para o outro, entendeu? Eu sou uma pessoa tecnológica, eu gosto muito da tecnologia, né? Sou tutora de educação. Você é geração tecnológica, né? Mas tem coisa, não é tudo que a gente sabe. A gente que é professor, a gente não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo na vida. Eu sou analógico, até a minha camiseta que está embaixo é que influenciador analógico. Eu sou da geração analógica. Você é da geração digital. Então, há essa troca, sim, de conhecimento entre os professores mais novos, os professores mais velhos, e também os professores mais velhos também que passam também experiência pra gente, que troca. Somos mais novos, né? Quando a gente entra a primeira vez numa escola, numa sala de aula, eu que cheguei aqui em Nova Resende novata, né, não era conhecida. Então eu tive muito apoio dos professores que são mais antigos, agradeço bastante, fiz muitas amizades, e isso é importante também, né, a troca de ideias, a troca de informações. Sara, você já falou do que você foi bem recebido e a troca de ideias. Agora fala um pouco, e eu acho que isso é absolutamente verdadeiro, do impacto que você tem de sair de um universo grande. Gente, Taguatinga é uma cidade satélite de Brasília, é maior que Brasília em população. O eixo monumental tem, o plano piloto tem 300 mil pessoas aproximadamente. Taguatinga deve estar com 1 milhão de habitantes, então é uma diferença enorme. Ela vem de uma cidade grande, da região central do Brasil. Então, qual foi o impacto que você teve aqui? Porque não é só receptividade, esse papo de mineiro ser só bem receptivo, não. Existe também narizinho empinado, existe pessoa que tem medo da concorrência. Você teve dificuldade no começo desse jeito? Gente fala, tá achando que sabe tudo, tá chegando por cima, tá querendo isso aqui, esse assado, porque teu estilo é um estilo diferente, né? Você é uma pessoa, você tem a arte no teu conteúdo de educação, né? Tá? Você é uma artista junto com uma educadora. Sim,
Então, houve um choque muito grande, né, quando eu cheguei aqui em Nova Resende, porque como você disse, né, eu venho de uma cidade grande, então é muito diferente. E uma cidade organizada, né? Né? Tudo certinho, tudo Né? por quadras, por números. Isso, né? Então, assim, houve, claro, esse choque, né, de cultura, né, gente, de cidade, né? Então, assim, eu fui muito bem recebida aqui em Nova Resende, mas, assim, a adaptação, é claro, ela não foi fácil, não está sendo fácil. E continua sendo, é difícil. Né? Continua, cada dia é um dia diferente, né? É uma cultura diferente, né? São pensamentos diferentes, né? Como você disse, assim, uma pessoa novata que chegou diferente numa cidade que já é acostumada ali com seus habitantes, com seus professores, né? Então, houve assim, houve um recebimento muito bom, lógico, né? Fui muito bem recebida, mas é claro que também houve nariz empinados, essas coisas, isso Ruídos. existe, né? Ruídos, cochichos, isso há em todos os contextos, em todos os lugares que a gente vai morar. Só que isso não me afeta, né? Eu faço o meu trabalho, mostro ali que eu tô ali, né? E bola pra frente, Explica né? para que veio. Né? Explico para que veio, né? Claro, as pessoas amigáveis, as pessoas queridas, elas são totalmente bem-vindas. Claro que tem pessoas que nós temos mais afinidades e outras não. A natureza humana. Isso. Né? É da natureza humana, né? Tem pessoas que gostam da gente, tem pessoa que não gosta, e assim a gente consegue viver a nossa vida tranquilamente, né? E a gente não agrada a todos, né? Não agrada né? não. A gente não agrada a todos. Toda unanimidade é burra, já dizia Nelson Rodrigues. Toda unanimidade é burra. Né? Aí é o chamado rebanho. A gente não é rebanho, a gente é gente. A gente pensa. Você gosta de representações. Algumas vezes você se veste de personagem, você se veste de poesia. Conta um pouco disso pra gente. Então, nossa, eu nem sabia se ia me perguntar isso. Então, quando eu tava dando aula lá na minha cidade, em Brasília, eu comecei a minha carreira... Você morava onde em Brasília? Eu morava em Taguatinga mesmo. Sul? Taguatinga Norte. Norte. Taguatinga Norte. Norte. Então, quando eu comecei a minha carreira como professora, eu não tinha nenhuma experiência e eu sou formada em Letras e Literatura, que é habilitado para dar aula para o ensino fundamental 2, né, e ensino médio. E eu fiz uma entrevista no Colégio Coque, que é bastante conhecido, Muito né, nas conhecido, regiões, né? É o objetivo lá do Planalto Central. Então eu trabalhei no Coque, né? Que Uma fica escola lá, muito importante em Brasília. Fica em Taguatinga Norte, também na Sandu. Isso. Né, o Coque. Então lá eu ganhei muita experiência, porque lá é um colégio que ele tem muitas orientações e muitas normas. Então o professor que entra lá, ele tem que se adequar ao colégio, né? Porque ele tem uma metodologia muito particular dele. Muito particular dele. Então, eu fui, né? Comecei lá dando aula pro 4º e 5º ano. Então, 4º e 5º ano, né, gente, são as crianças, né? Então eu me fantasiava quando eu ia dar aula. Eu dava aula de todos os conteúdos, mesmo sendo formada só em português. Eu dava aula história, geografia, ciências, matemática. Aquela história que você tem a sala e dá aula de tudo, né? Dá aula de tudo, né? Então, assim, eu agradeço muito a oportunidade de ter trabalhado no Coque de Taguatinga, em Brasília, porque eu cresci muito lá. E eu, como você disse, eu me vestia de personagens. Quando eu ia explicar da aula de ciências, eu me vestia de mosquito da dengue, né? Me vestia de mosquito da dengue. E os alunos adoravam. Os outros alunos das outras séries passavam na sala e a sala tinha uma janelinha, né, de vidro. Então todo mundo queria estar lá olhando. Vendo mosquito. Né, vendo mosquitão, né? Um mosquitão lá da dengue. E lá, as salas de lá, elas têm um palco. Então o professor lá, como diz Ariano Suassuna, o professor é um pouco... um pouco artista, isso. Um pouco artista, é um educador, entendeu? Isso. Ele é um artista, né? Ariano Suassuna ele é um fala ator. que o professor é um pouco ator, né? E o Ariano Suassuna é um gigante. Ariano Suassuna, gente, é um mestre da literatura brasileira. Isso. Então eu tive me espelhava. a honra de conhecer o Ariano Suassuna. Nossa, olha, gente, que interessante, hein? Então, estive na casa dele lá em Pernambuco. Nossa, que legal. Vamos lá.
Então, assim, então os alunos gostavam, né, dessa ludicidade. Nossa, essa professora é tão diferente, ela se veste assim para dar aula pra gente. E quando eu ia dar aula de história, quando eu fui explicar o descobrimento do Brasil, eu me vesti de Pedro Álvares Cabral, comprei aquele chapéu bem bonito, comprei a barba, tenho fotos, né? Inclusive os meus alunos lá eram do 4º, 5º ano, eles estão com 17, 18 anos hoje em dia, e eu tenho até alunos que hoje eles ligam pra mim, mandam mensagem pra mim, mandam as fotinhas daquela época que eles nunca vão esquecer na vida dele. E aqui, você já fez alguma experiência com um tipo de, aqui em Nova Resende, com o pessoal, de representar, de fazer coisa? Como é que tá? Não, de personalização aqui em Nova Resende eu ainda não fiz. Então eu tô devendo pra Nova Resende. Então eu tô devendo, viu, alunos? Quando a gente voltar às nossas aulas presenciais, que a gente tiver uma aula, eu vou me vestir a caráter pra poder explicar para vocês aquele conteúdo, ok? Conteúdo histórico é muito interessante. Como é que está o nível como é que está a meninada? Como é que está o grau de interesse, a dificuldade para dar aula aqui nesse período da pandemia? Conforme você citou no início, né? Há uma dificuldade porque tem muitos alunos que não possuem, né? O celular, não possuem o computador, né? Então essa parte é muito difícil. Só que nós, professores, nós estamos nos adaptando às realidades dos alunos, né? Sim. Por exemplo, aquele aluno que não tem a disponibilidade, né, de estar assistindo ali a aula online, ou no computador, ou no celular, os professores disponibilizam o material impresso, sim, né, para que os alunos possam fazer as atividades e não serem... ficarem para trás. E não ficarem para trás, né? Não ficar prejudicado, né? Então há essa junção, né, de ajuda dos alunos, né? Onde aquele que não tem acesso às novas tecnologias, o professor leva as informações através do material impresso. Professora, os pais também tiveram um papel muito importante agora. Os pais, pela primeira vez, conseguiram valorizar a professora e entender a dificuldade da educação, né? A pandemia teve um papel importante nesse aspecto. É verdade. Né? Tem tido, né? Teve, né? Porque tem muitos pais que não tem o compreendimento para poder explicar para o aluno aquele conteúdo, sim, né? E o que a gente vê também, muitos pais que não sabiam determinado conteúdo, como ele agora está sendo o professor, né? Assim, porque ele está sendo o orientador, né? Tem que aprender a valorizar o professor. Tem que aprender a valorizar. Então, há essa valorização. Inclusive, tem pais que, quando a gente está dando a nossa aula online, eles estão online, estão assistindo a aula e até respondem o que a professora estava perguntando, que isso já aconteceu nas minhas aulas online. Legal. E isso é muito importante, a gente fica muito feliz. E deve ser muito importante para o aluno também, para o filho, ver o pai lá ajudando ele uma coisa que, né? Que não acontecia antes. O professor Jussara, a gente está encerrando, nós já passamos do nosso tempo, mas não tem importância, está valendo a pena. O que você achou, chegando aqui em Nova Resende, com a tua experiência de Brasília, o que você achou da educação média aqui, no nível de informação daqui? Nova Resende não tem uma boa educação, as ferramentas, as escolas são boas, as ferramentas são boas. Faz uma avaliação para a gente aí disso aqui. Sim. Você encontrou aqui condições de trabalho? Você encontrou? Sim. Há um mito que as pessoas falam que o ensino público não é um ensino de qualidade. Isso é um erro, claro. Isso é um erro gravíssimo, entendeu? Porque todos os professores do ensino público, eles têm formação para passar um ensino de qualidade para os alunos que são das escolas públicas. Então, dentro da escola, há ferramentas educacionais, há aparelhagem para a gente dar uma aula digital, para a gente colocar um data show, entendeu? Dentro de uma sala de aula, se a gente quer fazer uma aula diferente no auditório. Então, a escola, ela está totalmente equipada ali. Atualizada para poder colocar os alunos, né, no caminho dos estudos, inseridos no contexto do dia a dia deles. Da realidade. Né? Então a escola ela está totalmente preparada, entendeu? Inclusive nós temos muitos alunos que foram para grandes faculdades. Lógico. Né? Saíram do ensino público e foram para a faculdade. E muita gente sem cursinho, viu? Você ficar 2 anos, 3 anos em cursinho.
cheio de gente aqui, entrando nos mais diversos cursos de universidades federais, o ensino, a educação aqui é muito boa, né? Inclusive a minha cunhada Isabela, ela estudou a vida inteira em colégio público, na Caio Albuquerque, e ela agora está cursando medicina na faculdade de Passos, né? Mas o que conta mesmo, gente, é o interesse do aluno, né, Luiz? Né? O interesse de estudar, o interesse de procurar, o interesse em aprofundar naquela disciplina e aprender aquela disciplina que ele tem mais habilidade. Isso, não é verdade? Isso. Porque a escola é o quê? A escola é um lugar de adquirir conhecimento. Você não vai ter habilidades em todas as disciplinas, mas em alguma você vai se encaixar melhor. E ali você vai poder procurar, né, trabalhos relacionados àquela área que você gostou mais de estudar na escola. Identificação de vocação. Você descobre para onde você tem vocação. Quando você gosta do que você faz, você é feliz do que você faz, você com certeza vai ser um profissional em qualquer área de atividade humana. Isso que a professora acabou de falar é muito importante. A escola ajudar a identificar a vocação, o que quer ser. Entendeu? Porque todo mundo quer que o filho seja médico, faça isso, faça aquilo. Às vezes a pessoa não quer, a pessoa não é feliz nisso. Então, quando a escola ajuda nisso, presta um serviço muito importante para a gente. Não é isso? É isso mesmo. Muito bem, a gente está encerrando. Queria que você tivesse alguma questão que nós não comentamos aqui, deixamos de fora, você fique à vontade e a gente agradece a sua presença aqui. Pode ficar à vontade aí com as nossas câmeras, com as nossas 16 câmeras que estão aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Luiz. Foi muito importante estar aqui, entendeu? Eu quero falar um pouquinho também, gente, de um projeto. Posso aproveitar a oportunidade? Claro, deve. Então, como eu falei no início, eu estou fazendo agora uma gramática poética, ela está sendo editada, né, para publicação. E eu também estou trabalhando o livro O Pequeno Príncipe. Saint-Exupéry. Isso, Exupéry, né? É uma narração e eu já transformei ele numa poetização. Isso já é famoso aqui em Nova Resende, as pessoas já conhecem isso. Eu esqueci de tratar disso também, é muito importante. E tem um outro material que ela está fazendo também que é muito importante, vou aproveitar aqui. Os clássicos brasileiros, o Zé de Alencar, os Machado de Assis, os grandes clássicos brasileiros, eles são muito chatos, a linguagem é muito chata para a gente. A professora também faz uma adaptação diferenciada para facilitar, para amenizar essa leitura. Pode ficar à vontade, desculpa da minha parte aqui. Que isso. Os clássicos literários, eles são um pouco difíceis de fazer a leitura, porque é um vocabulário mais antigo, né? Um vocabulário mais culto, né? Daqueles autores. Pouco antiquado. Né? Da nossa época agora, né? Da nossa época. Né? Então, assim, há aquela negação, professora, eu não gosto de ler, muito chato, muito cansativo. Então para quebrar essa barreira de que os clássicos literários são difíceis, eu estou agora também trabalhando, né, no livro Senhora, de José de Alencar, onde eu faço, né, a transposição literária da história através do poema. É uma narração, eu transformo ele em gênero poético, só que de nenhuma maneira eu tiro a essência, né, do autor José de Alencar. O enredo está mantido. Que de nenhuma maneira eu quero roubar a ideia do autor. A minha ideia é melhorar uma coisa que o aluno tem um pouco de dificuldade para que fique de fácil aprendizagem e que ele possa gostar de literatura. Né? A gente está facilitando aí a aprendizagem dele através desses projetos de transposição literária. Quero deixar um recado para vocês aqui. Tenho competência, né, e capacidade de dar conselhos, mas um recado importante. Amem os livros. Amem os livros. Eu devo muito da minha vida aos livros. Eu sempre gostei de ler. Eu leio compulsoriamente. Eu leio muito. Eu estou sempre lendo. Eu não paro de ler. Na pandemia eu li muito. Às vezes eu releio coisa que eu já li. Mas o livro, a gente viaja com os livros. A gente vai para todas as partes com o livro. E a gente aprende muito. E vocabulário, gente, é muito importante. Às vezes eu percebo que tem uma falha de vocabulário aqui.
Às vezes precisa de vocabulário. A gente precisa de aprender vocabulário, de ter soluções nas conversas com as palavras. Então isso é muito importante. Os livros ensinam isso pra gente. Mas não é só os livros não, também aprendo muito vocabulário em palavra cruzada. Viu? Nossa, eu adoro palavra cruzada. Eu enriqueci o meu vocabulário fazendo palavras cruzadas. Eu também, palavra cruzada. Fiz agora mesmo palavra cruzada. Então, estamos encerrando aqui. Agradecer a sua presença, essa aula aqui que nós tivemos, este exercício que nós fazemos aqui, oferecer espaço, que é a nossa função social da Resende Web TV, para dar voz para as pessoas que estão fazendo coisas de Nova Resende, principalmente na área de educação, principalmente na área do aprendizado, ensinar, gente. Isto é uma missão sagrada. O professor é um valor importantíssimo na sociedade. Fundamental, fundamental. Então espero que essa nossa conversa aqui, conversa com a professora Jussara, tenha tido Jussara Loyola de Brasília, lá de Taguatinga Sul, é isso, Taguatinga Sul? Taguatinga Norte. Taguatinga Norte, lá do Taguatinga Norte, entendeu? Já está se adaptando à Nova Resende, que ela continue sendo bem acolhida aqui e trazendo novidades para a educação. A gente está oferecendo esse espaço de educação aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse domingo à noite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, professora, muito obrigado. Um orgulho ter trazido você aqui para conversar, apresentar você um pouco mais para Nova Resende. Meus amigos de Nova Resende, da Vila dos Cafezais, muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Como eu sempre encerro o Toró de Parpite, o grande Toró de Parpite. Viva Nova Resende! Viva Nova Resende! Viva a Vila dos Cafezais! Viva o Cafundó do Matheus! Viva! Viva! Tchau! Tchau, tchau! Ficou prestando, Matheus? Topzera. Resende Web TV. Apoio Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre, 2 lojas sempre perto de você. Auto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Mototáxi e Motofrete do Ronan. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Loja da Val, moda e acessórios. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Resende Net, internet por fibra ótica. Odontologia especializada, doutora Karina e Dr. Danilo Del Valle. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas.